Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Nós nos sentimos muito honrados e agradecemos a presença de todos vocês nessa primeira live. Hoje estaremos aqui para levar até vocês informações muito importantes sobre a eficácia de Metarhizium anisopliae no manejo de cigarrinho, cana-de-açúcar e pastagens. Nominho difícil, né, gente? Lembrando que essa live está sendo patrocinada pela Bionat Soluções Biológicas, com o apoio da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Então, vou explicar um pouquinho como é que vai ser o esquema aqui. A nossa live está prevista para acontecer em 2 etapas. Uma apresentação de 30 minutos de um convidado muito especial e, ao final dela, nós teremos 10 minutos para perguntas e respostas. As perguntinhas podem ser enviadas aqui mesmo, logo abaixo dessa tela, não sei se dá para vocês verem aí, estão enxergando? Quem está acompanhando a gente? Então, podem mandar essas perguntinhas, aproveitem esse espaço, esse tempo que a gente vai ter para tirar as dúvidas com o nosso convidado. E para ajudar, afinal de contas, como eu já falei, temos termos difíceis aí, né? Eu não sou da área, mas vocês são, vão entender melhor do que eu, mas para me ajudar nessa moderação toda, tenho também outros convidados que vão organizar essas perguntas. Então, vamos ver quem são? Estamos aí na tela com os três. Luciano Digice, diretor da Bionat. Boa noite, Luciano. Tudo bem com você? Boa noite, Patrícia. Boa noite, William Pacheco, Dr. Marcos. É um prazer estar aqui. Boa noite especial para o nosso convidado, né, o professor José Eduardo. E estamos aí. Vamos em frente para a primeira live. Então, vamos lá. Temos também o Dr. Marcos Roberto. Boa noite, doutor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu desejo umas boas-vindas, né, para todos. Aproveite bem a palestra. José Eduardo é uma referência, né, no ramo de controle microbiano de pragas. Então, todos bem-vindos. Boa noite a todos. E temos também o engenheiro agrônomo William Pacheco, gerente de projetos da Bionat. Boa noite, Pacheco. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa primeira live da Bionat. Sim, eu estou muito animado. Estou muito animado com essa live e acho que todos, tenho certeza que todos vão aproveitar bastante. Tá? Okay. Bacana, boa noite a todos. Bacana. Muito obrigada. Bom, então esse time vai estar aqui recebendo as suas perguntas. Mandem para a gente, tirem essas dúvidas a respeito desse assunto que vai ser discutido hoje. E como nós dissemos no início, o nosso objetivo nessa noite é abordar a eficácia da Metarhizium anisopliae no manejo da cigarrinha em cana-de-açúcar e pastagens. A importância como ferramenta no manejo, o seu mecanismo de ação e os fatores que interferem na sua eficiência para apresentar alguns resultados de sua aplicação. Mas antes de tudo isso, eu quero apresentar um vídeo rapidinho de 1 minuto sobre a Bionat, a patrocinadora dessa live. Vamos ver? Na natureza existe muita vida. Vida que se renova e se equilibra naturalmente. O controle biológico natural está presente aqui. Bionat. Essa é a última palavra quando o assunto é o controle de pragas e doenças no campo. Sua estrutura está pronta para realizar todos os processos na produção de micro-organismos para o controle biológico. Possui equipe altamente capacitada com agrônomos e biólogos que dominam a tecnologia. É a qualidade de uma estrutura exclusiva e o alto nível técnico, produzindo inovação para o campo e melhorando a produtividade sem agredir o meio ambiente. Bionat. Soluções biológicas. O resultado vem naturalmente. É isso aí, assim a Bionat, o resultado vem naturalmente. Bom, para passar as informações, nós temos a honra e o privilégio da presença do doutor e pesquisador científico José Eduardo Marcondes de Almeida. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras em 1990, obteve seu mestrado e doutorado pela Exalc de Piracicaba, desenvolveu trabalhos em grandes empresas como a Votorantim e Aracruz e há 22 anos vem desenvolvendo um trabalho junto ao Instituto Biológico de Campinas, notadamente nas seguintes áreas:
a pesquisa com o desenvolvimento de bioinseticidas à base de fungos aquele outro nome difícil, hein, gente? Presta atenção. Entomopatogênicos, programa de controle biológico de cigarrinha da raiz da cana-de-açúcar com fungos entomopatogênicos, a Metarrhizium anisopliae, na assessoria técnica do desenvolvimento. Os nossos moderadores devem estar rindo horrores de mim, né? Depois eu vou conversar direitinho com eles, mas eles vão me desculpar. A Metarrhizium anisopliae na assessoria técnica no desenvolvimento de produção de bioinseticidas à base desses fungos em 81 empresas no Brasil e também no Panamá. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Zé Eduardo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui esta noite. Boa noite, está me ouvindo? Sim, tá ouvindo. Obrigado pela apresentação aí e a oportunidade da gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto que a gente trabalha e é apaixonado aí. Doutor, a palavra é toda sua, fica à vontade. O senhor tem 30 minutos aí para falar sobre esse assunto. Eu sei que não é muito, mas vamos lá. A palavra é sua. Não é? Tranquilo, vamos entrar aqui com os slides. Muito bem, no tema de hoje, que foi proposto a eficácia de Metarrhizium anisopliae no manejo de cigarrinha da raiz da cana, né, de açúcar e pastagens. Próximo, deixa eu ver o que posso mexer aqui, né? Isso, nós trabalhamos no Instituto Biológico, é um instituto da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, que o Instituto pertence à Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócios, com a sede em São Paulo, com a missão de desenvolver e transmitir conhecimento tecnológico para o negócio agrícola nas áreas de sanidade vegetal, animal e de meio ambiente. Também, mais especificamente, trabalho na unidade laboratorial de referência do controle biológico, em Campinas. Então, nós temos um centro em Campinas que é voltado basicamente para a parte vegetal e um centro ali em Votuporanga, um laboratório em Votuporanga para a saúde animal, onde a gente desenvolve pesquisas aqui nessa unidade para controle biológico de pragas. São 50 anos que nós estamos completando esse ano, esse mês, inclusive, dia 1º de julho de 1970. Então, é um dos laboratórios de controle biológico mais antigos aí do Brasil, né? Tem outros mais antigos, mas esse também faz parte desse time aí, né? Então, tem uma tradição nessa linha de controle biológico, com micro-organismos, com macro-organismos, estudos na linha de produção, etc. Bom, vamos aqui no foco, senão o nosso tempo fica apertado. As pragas da cana-de-açúcar, até 1997, praticamente, não se ouvia falar em cigarrinha da raiz da cana, e, basicamente, a broca era a principal praga, a não ser alguns pontos ali, muito localizado, a gente tinha algum tipo de problema. Depois que o Estado de São Paulo parou de queimar a cana para colheita, houve uma mudança muito forte no manejo, e, com isso, a cana passou a ser colhida sem queima. Com isso, a palha favoreceu o umedecimento, o que fez com que essa praga surgisse aí. Na realidade, ela já existia dentro do canavial, só que o fogo acabava controlando a população. Com a paralisação da queima, que foi uma boa medida para a questão ambiental, a gente viu aí que houve o surgimento dessa praga, causando prejuízos enormes para a cana-de-açúcar, principalmente porque não havia ainda inimigos naturais em condições de fazer o controle dentro da cana, a princípio no estado de São Paulo. Isso, na verdade, acabou se espalhando para todo o Brasil, onde praticamente todos os canaviais brasileiros hoje são atacados por marranarvas. Nós temos, até pouco tempo, se conhecia como marranarva fimbriolata, mas já se sabe que não é só fimbriolata. Nós temos as espécies spectabilis, que na verdade há muita variação de cor, e não é pela cor que nós vamos identificar essas espécies, nós vamos ter que fazer uma avaliação mais profunda para isso,
no caso, avaliar, além das nervuras das asas, a questão também do aparelho reprodutor aí, para poder diferenciar Maranava spectabilis de Maranava liturata, que também ocorre na cana, e a Maranava fimbriolata. Hoje, no estado de São Paulo, já se sabe que a maioria dos canaviais, na verdade, são atacados por spectabilis, mas não muda praticamente nada em termos de manejo no controle dessa praga. Nós vamos ter aí em torno de um ciclo de ovos, ninfas e adultos, completando em torno de 40 a 60 dias, dependendo do tempo, e a gente vai ver que essas fêmeas, né, que colocam aí de 70 ovos em média, colocam os seus ovos próximos aqui da raiz da cana, ao solo. Esses ovos vão eclodir, vão formar as ninfas, que vão gerar essa espuminha que você está vendo na foto, que é muito comum, a gente vê também em pastagens, e essa é uma forma da ninfa se proteger, porque tem um tegumento bastante tenro, e aí até formar o adulto. Gerando o adulto, nós vamos ter aí em torno de 20 dias desses adultos acasalando e colocando ovos. Então, realmente é bastante fácil de desenvolvimento, né? Um inseto que acaba causando uma população enorme dentro do canavial, o que realmente vai gerar prejuízos em escalas bem grandes, dependendo da forma com que se é controlado. A gente vai ver que essa praga causa a desordem fisiológica, com deterioração aí das raízes, né? Inclusive acaba permitindo a penetração de bactérias que vão contaminar o caldo ali, a seiva da cana, e a ninfa ela vai se alimentar praticamente das raízes superficiais, mas pode chegar nas raízes mais profundas. É comum se arrancar a toceira inteira da cana e você vê encontrar de Maranava sugando essas raízes. E isso causa, obviamente, uma diminuição do crescimento, definhamento dos colmos, causando perda de peso, né, e trazendo problemas sérios em termos de produção de açúcar e álcool, porque acaba causando contaminação das dornas. Então, está aqui um esquema para a gente entender melhor. Os ovos são colocados geralmente no final de março, abril, dependendo da região. Esses ovos vão ficar em diapausa durante um período do inverno. Quando começam as primeiras chuvas, começa a surgir, então, as primeiras ninfas, que seria a primeira geração. E aí, então, de novembro, de outubro, mais ou menos, novembro, você tem novos ovos e vão ser colocados a segunda geração e a terceira geração, que vai ocorrer até o final de fevereiro, aí, um grande pico aí populacional, causando os prejuízos justamente na fase vegetativa da cana. Só que esses ovos em diapausa, eles não são completamente sincronizados. Na realidade, muitos ovos que são colocados em diapausa, que ficam em diapausa durante o período do inverno, podem ser de anos anteriores, não de 2 anos até anteriores ao que está ocorrendo no presente. Então, na realidade, esses ovos eles vão causar um aumento da população durante um determinado período, principalmente se você tem variedades que facilitam o desenvolvimento da praga. Então, é um problema muito sério, porque a gente desconhece um pouco essa biologia. O que se sabe é que a cada 5 anos, isso é um fenômeno bem interessante, e provavelmente é porque esses ovos estão no solo e não mortos, como muita gente pensa, e aí você tem picos enormes de populacionais a cada 5 anos, em média, dependendo, pelo menos do estado de São Paulo. Isso pode variar também, porque isso com certeza está envolvendo a questão de umidade, temperatura e outros fatores. Realmente é uma praga que chama atenção e que precisa ser levada em conta. Você tem aí, então, praticamente 5 estágios de crescimento, sendo que é bem interessante se conhecer esses tamanhos para que a gente possa escolher melhor qual é
o momento certo de fazer aplicação de um controle, o manejo correto. As ninfas grandes, elas têm pelo menos aí 10 milímetros, acima de 10 milímetros de comprimento, aí, de tamanho, o que é bem fácil de se localizar. Então, já citando, mas retornando a falar um pouquinho mais, não é só de peso ou até a morte da touceira. Um dos grandes problemas é que essa praga causa aumento da acidez do caldo, uma contaminação das dornas por bactéria, quer dizer, se produz menos álcool, menos açúcar, e esses danos, em alguns casos, podem chegar a 60%. Dá para ver pelas fotos a desordem que isso tudo, que esses insetos causam no canavial. A gente tem que saber como controlar, de que forma eu vou usar a aplicação do controle biológico. A gente poderia pensar também no controle químico, mas já se sabe, já se conhece bem o efeito do fungo Metarrhiza anisophila, a gente já vai entrar nele, mas quando eu vou começar a aplicar, realmente essa é um dilema que muita gente discute nessa questão, e então não dá para pensar em manejo, principalmente em controle biológico, sem fazer monitoramento. E aí você vai ter várias formas, né? Um dos mais comuns aí encontrados é fazer 2 pontos, avaliar 2 pontos de 2 metros lineares dos 2 lados da linha da cana, contando o número e tamanho de ninfas nas raízes. E também pode-se contar só as espumas, para ir mais rápido. Que é um monitoramento que a pessoa tem que ajoelhar, tem que tirar a palha, tem que avaliar ali, leva um determinado tempo e exige uma certa experiência para se contar bem e também confiança, porque a decisão de controle é tomada baseado nesse aspecto aí. Então, a alteração aí do tamanho da ninfa é importante, porque esse tamanho pode variar conforme o microclima. Em São Paulo, as chuvas ficam concentradas de novembro a fevereiro. E é exatamente nessa época que a gente vai ter uma condição melhor para fazer controle biológico, porque a umidade do ar está acima sempre de 65%. Vou pensar agora nessa época, impossível. Além de estar frio, aqui a gente vai ter um período prolongado de seca, com umidade relativa abaixo de 20% em determinados momentos do dia. Então, realmente é muito sério. Já no Paraná, as chuvas são mais distribuídas. E no centro-oeste, da mesma maneira, apesar da gente ter uma temperatura mais elevada. Então, isso pode variar de região para região, por isso que a gente precisa conhecer bem esse ciclo, né? E o controle biológico ele vai ter um efeito mais interessante em solos com maior teor de matéria orgânica. Então, a palha acaba favorecendo esse controle biológico, porque retém mais umidade. O manejo adequado de plantas aí, daninhas também é importante, inclusive com a própria aplicação de herbicidas. Os herbicidas podem causar problemas para o fungo Metarrhizium se ele for aplicado logo em seguida após a aplicação do fungo. Então, se pede para se esperar pelo menos 7 dias, 14 dias aí após a aplicação do fungo, se for ter que usar algum herbicida. Por sorte que a maioria dos herbicidas são aplicados bem antes e a gente não tem um efeito tão forte, tão drástico sobre o fungo. Mas, com certeza, o maior teor de matéria orgânica, a retenção de umidade, solos mais argilosos, vão fazer com que o fungo seja mais protegido ali, principalmente naquela área. E aí, com as aplicações sistemáticas, por 5 anos, a gente vai acabar obtendo um controle biológico mais eficiente, porque o controle biológico não pode ser pensado como se eu fosse usar um inseticida. Eu tenho que entender que ele é um agente de controle biológico, ele é um ser vivo que vai ter que se estabelecer naquela área para poder, então, fazer o controle da praga. No próximo slide aí, esse esquema do famoso professor Sérgio Batista Alves, da Exalc, eu gosto de usar ele porque ele é muito didático, né? Nós vamos ver aí o tegumento do inseto nessa linha reta por cima,
onde você vai ter, então, o depósito dos conídeos ou esporos, né, do Metarrhizium. Eles vão germinar e vão penetrar no corpo do inseto, principalmente das ninfas. Isso também pode acontecer nos adultos. Esse fungo, encontrando a hemolinfa, que é o sangue do inseto, o inseto não tem veia, né? Então a hemolinfa banha todos os órgãos, ele vai se desenvolver, vai procurar a energia primeiro nas células gordurosas, atinge o sistema digestivo, o sistema excretório, ali o túbulo de Malpighi, que são os rins do inseto, chegando no músculo, fazendo com que o inseto fique todo retorcido, inclusive no sistema nervoso, até atingir as traqueias e sair para fora novamente, onde ele vai soltar o seu conidióforo e esporular novamente, colocar os seus conídeos para fora, para que ele continue o seu ciclo, atingindo outros insetos que estão próximos. Então, isso é bem interessante, porque o controle biológico mantém, né, esse fungo dentro da área que a gente está utilizando. Então, aí você vai encontrar, por exemplo, um inseto morto, assim, todo esporulado, um adulto morto de cigarrinha por Metarrhizium anisoplen, bem interessante. Hoje, o isolado mais utilizado, que está na maioria das empresas, inclusive da Bionat, é o IBCB 425, que é do Instituto Biológico, foi selecionado, né, para a cigarrinha da Mahanarva fimbriolata e a cigarrinha das pastagens. Então, é um fungo que tem uma expertise em termos de eficiência aí para controlar o inseto. E o que é recomendado é a aplicação de umas dosagens, concentrações que podem variar de 2 a 5 vezes 10 a 12 conídeos por hectare, fazendo uma pré-mistura no máximo 1 hora antes da aplicação, e aí depende da formulação do produto. E hoje nós vamos encontrar no mercado produtos bem mais interessantes, como a gente pode comentar aqui, né, desse tipo de formulação, um pó molhável, propriamente dito, sempre aplicar após as 16 horas e ou em dias chuvosos, baixos, né, baixa chuva, ou umidade acima de 65%. O mais importante aqui é a umidade acima de 65%. E por que a partir das 16? Porque se você aplicar ao meio-dia, 2 horas da tarde, horário mais quente do dia, a gota nem vai chegar lá. E isso não é um problema só do controle biológico, isso é um problema também de produto químico, que não pode ser aplicado nessa condição. Até um pouco tempo se poderia se recomendar a vazão em leque, com bico em leque, né, para herbicida, com essa vazão, ou o bico cônico mesmo. Hoje a gente tem tecnologia de aplicação bem mais interessante, fazendo um efeito de aplicação mais próxima do solo, onde a gente vai encontrar as ninfas. A gente tem que lembrar que o fungo precisa entrar em contato com o corpo do inseto. Então, a aplicação é fundamental nessa hora, né? É muito importante fazer uma boa aplicação, e também pode ser uma aplicação aérea, como a gente está citando aqui, pulverizada. Nesse caso, a umidade realmente tem que estar acima de 65%, ou mesmo aplicação granulada. Até pouco tempo se aplicava arroz mais fungo, propriamente dito. Hoje você já vai encontrar possíveis formulações que podem cair no solo e depois começar a se desenvolver e a multiplicar na área. Então, essa é a maneira mais correta da gente fazer um trabalho bem feito para se fazer um controle biológico com eficiência, fazendo com que o fungo entre em contato com o corpo do inseto. Se a gente aplica no horário também um sol muito forte, o raio ultravioleta também pode matar o fungo. Então, a gente tem que evitar isso, mesmo que a gente utilize formulação. Mas, como eu já disse, isso não é um privilégio só, ou vamos dizer, uma questão só do controle biológico. Os produtos químicos também precisam ser aplicados com eficiência e precisa se tomar esses cuidados. Esse aqui é um exemplo para citar da própria região onde fica aí a Bionat, São José do Rio Preto. A gente fez uns testes aí durante um período aí do ano, 2006, de julho, avaliando a população até março. Dá para ver aí
o primeiro ano, a linha azul escuro, a gente viu assim um desenvolvimento muito grande da cigarrinha. Essa aí era a terceira geração, mas se você observar a linha já em lilás ali, no segundo ano foi abaixando, amarelo e verde claro, praticamente essa linha se manteve baixa. Quer dizer, foram 4 anos de aplicação sucessiva, fazendo um controle bem interessante da cigarrinha da raiz. E numa outra área, na mesma usina aí, a gente viu assim uma diferenciação. Essa é uma variedade que hoje não está assim tão falada, né? Mas a 32 ela é bastante suscetível à cigarrinha, por isso que a população se desenvolveu muito. Mas veja, o primeiro, o segundo ano, que é verde e vermelha, estava lá em cima. Mas no terceiro, quarto ano, a população foi baixando e os prejuízos foram praticamente zero, né? Sem grandes problemas para a produção da cana nessa área aí. E além de avaliar a questão do parasitismo, que a gente vai encontrar aí, por exemplo, do lado esquerdo aqui, o adulto morto com fungo, e aqui do lado direito, as ninfas mortas com fungo, ainda tem um pouco de espuma ali, né? O mais importante é continuar o monitoramento 15, 20 dias depois da aplicação. Você vai avaliar a população da praga, se reduziu mesmo, e o parasitismo é um outro sinal, um indicativo de que você teve um bom controle. O equilíbrio, a manutenção da praga, ela vai chegar depois de 5 anos de manejo. Então, isso é uma média que a gente calcula, né? Tem áreas que isso pode durar bem menos, principalmente em áreas de solos mais argilosos, com umidade maior. Já solos mais arenosos, fazendo um bom trabalho, aí você tem essa média aí em termos de equilíbrio. Não significa que você não vai usar mais metarrísio. Isso vai ter que ser contínuo. Porém, com certeza você não vai precisar mais usar as medidas de emergência, sair correndo atrás da praga, aplicando inseticida químico sem necessidade, porque o fungo vai ter condição de fazer o controle, até porque você vai conseguir estabelecer outros inimigos que vão ajudar, né, no controle da praga, como Baticoa apiculata, nematóides e a própria Salpingogaster nigra, que é uma mosca que parece uma vespa, né, mas é uma mosca que preda essas larvas da mosca, o adulto da mosca, ela preda, na verdade a larva, né, da mosca Salpingogaster, ela preda as ninfas de cigarrinha da raiz. Então é uma coisa bem interessante para que a gente consiga estabelecer uma cultura mais sustentável, utilizando aí um produto mais natural, obtendo eficiência de controle durante todo o ciclo do seu canavial. Hoje, no Brasil, praticamente, desde 99 se aplica, né? Em São Paulo, a gente tem dados aí de 350 mil, 400 mil hectares de aplicação e 1,5 milhão de hectares no Brasil todo. A gente conhece aí, pelo menos, esse número já está um pouco desatualizado, são mais de 80 biofábricas aí aplicando, inclusive as próprias usinas no passado produziam metarrísio, né? A gente sempre cita isso, que a expertise, né, de uma usina de açúcar e álcool é produzir açúcar, álcool, energia, não produzir fungo e doão patogênico. Então, a gente sempre leva em conta isso, que as empresas que produzem produtos biológicos, elas são especializadas nisso, inclusive para desenvolvimento de um produto bem mais adequado, com uma formulação mais interessante, onde vai se obter um controle mais eficiente. Não é só a questão de custo de produto, mas todo um custo que está relacionado ao benefício que você vai obter de um equilíbrio de população de cigarrinha nos canaviais. Uma outra praga que também o metarrísio anisóplia é bastante preconizado para uso, inclusive a cepa IBCB 425, são as cigarrinhas das pastagens. O Brasil tem mais de 200 milhões de hectares de pastagens. Felizmente ou infelizmente, depende do manejo, porque tem questões aí ambientais envolvidas, né? Mas a gente vai obter as maiores áreas de rebanhos no Pará, Rondônia, Mato Grosso, mas a gente vai ter também áreas de pastagem do estado de São Paulo e toda a região centro-sul aqui,
ou centro-oeste. E todas essas áreas são praticamente atacadas por cigarrinhas. As 4 principais que atacam aqui no estado de São Paulo é Maranava fimbriolata, ou Spectabilis, depende, DeOis flavopicta, que é uma das mais problemáticas, DeOis chá e Notosulia enteriana. Lembrando que Notosulia enteriana, a gente já viu ataques severos em cana-de-açúcar. Então, a gente precisa ficar de olho também nessa espécie, né? É bem importante isso aí. Mas, em outras regiões do Brasil, nós vamos ter mais de que 8 espécies. Então, realmente é uma praga que pouco se conhece. Alguns pesquisadores aí, principalmente do Rio Grande do Sul, têm se dedicado a fazer identificação desses insetos. Isso é importante para que a gente possa entender melhor o ciclo de vida, né? Então, você vai ter aí Maranava spectabilis, DeOis incompleta, Maranava liturata, causando problemas em braquiárias, em colonião e outros capins importantes aí, né? E as ninfas de cigarrinhas chupando ali o tempo todo, igual na cana, né? Aliás, a cana-de-açúcar é também uma, entre aspas, gramínea, né? Hoje não se usa, a gente usa o termo mais, vamos dizer, vulgar, né? É uma gramínea, como também é a braquiária decumbens, o arroz, né? Então, realmente, é uma praga que ela é adaptada para sugar a seiva de gramíneas em geral. E a braquiária decumbens, ela sofre com isso daí. Então, precisa tomar todo cuidado aí com essa praga, porque ela realmente é problemática. E do mesmo modo, e aqui eu uso também um esquema desenvolvido aí pelo professor Sérgio na época de 1998, a gente vai ter o mesmo ciclo da cigarrinha da cana, né? A primeira geração, que vem de ovos de diapausa, que são ovos que foram colocados até 2 anos antes, né? Pode ser até antes, não se sabe, não se conhece esse ciclo completamente. As primeiras chuvas vão fazer eclodir esses ovos, essas ninfas, que vão começar a formar a primeira geração, depois a segunda e a terceira geração. Já se sabe que em alguns locais você tem 4 gerações ou até mais, né? Não se conhece bem esse ciclo. No Pará, com certeza, 4 gerações é possível da gente encontrar. E alguns capins aí que são problemáticos em termos de resistência, né? Que podem ser, tem que ser levado em conta, e outros que não são tão resistentes, né? O pânico máximo, o Tanzânia, colonião, o brisantão, né? Braquiária brisanta, são moderadamente resistentes, e alguns que são braquiária rusiziensis, braquiária decumbens, são mais tolerantes a susceptíveis. Por isso que ela vai causar problemas. E é sempre assim, né? Os capins que a gente mais se interessa são os mais problemáticos, porque, na realidade, a pastagem, ela nem sempre é levada muito em conta como a cana, né? A pastagem é alimento para o gado, e tanto de leite como de corte. E se pensa muito, muita gente deixava chegar nesse nível. Veja que as árvores estão verdes, as outras plantas ali estão verdes, né, do lado esquerdo, e o capim todo queimado, parece que está no inverno. Na realidade, é o efeito da cigarrinha na pastagem, causando prejuízos enormes, porque o gado tem problemas sérios. Então, a gente tem que levar... É uma praga que vai diminuir a sua produção de carne e de leite. E você vai ver cenas como essas daqui, quando não é feito nenhum tipo de controle, né? Quando vai abrir, está cheio de adulto colocando ovos e continua isso por um ciclo muito longo. Chega a um nível que a pastagem se degrada completamente e que não adianta nem fazer mais nada. É melhor fazer uma reforma na pastagem. O monitoramento, então, é fundamental para controlar a cigarrinha das pastagens, como é também na cana. A gente calcula 25 ninfas de cigarrinhas por metro quadrado em 10 dias, elas produzem 30% de perda, né, de produção de pasto aí. Então, se admite um prejuízo de 15% da produção de massa, né? Então, o nível de dano econômico é de 20 a 25 ninfas grandes. Então, o que se pensa aí é, antes de chegar nesse nível, né, com 10, 15 ninfas, já se entrar, fazer o controle, até um pouquinho antes.
Na realidade, o controle biológico pode ser aplicado um pouco antes, porque o custo é mais em conta e isso facilita muito. Então, se pensar no monitoramento, deve-se fazer um caminhamento a cada 20 a 30 dias, após um início das chuvas, com um quadrinho de ferro, que vai ser lançado na pastagem e contar o número de ninfas embaixo. Esse aqui é a foto do quadrinho de ferro, que a gente costuma usar, né? Aí, esse quadro 5 por 25 faz 16 pontos por hectare, você vai obter 1 metro quadrado aí de avaliação. Passou de 15 ninfas, é bom já aí, tá? 10, 15 ninfas, é bom aplicar o fungo aí para fazer controle biológico. Se as condições as condições para aplicação são as mesmas da cana. Umidade relativa acima de 65%, né, após as 16 horas. E as questões aí, né, de pastagem, a gente tem que tomar cuidado com a questão da aplicação, né, porque nem sempre é fácil. Quando as pastagens são conduzidas em piquetes mais organizados, é possível utilizar um tamplo como uma parruda, né, como se pode fazer na cana. E em alguns casos é mais complicado, porque tem árvore, e mesmo para avião isso é mais difícil. Hoje, se orienta até, em alguns lugares, fazer aplicação com helicóptero. A gente já tem visto isso acontecer em Rondônia. O helicóptero de aplicação de inseticidas, né, pode ser adaptado para fazer o mesmo tipo de aplicação de fungos. É bem interessante, ele é mais ágil e facilita em termos de... Só que tem que ter um piloto bom, né, porque senão o cara pode se enroscar na árvore e se espatifar completamente. Então, é um negócio importante. Na formação das pastagens, deve-se fazer o plantio de espécies diversificadas, mantendo pelo menos 30% de espécies existentes. Isso não ocorre no geral, todo mundo planta só o braquiarão e fica por isso é o grande problema, né? Fazer a fertilização dos solos, principalmente quando se vai plantar jaraguá, colonião, setária. Nos solos mais pobres, se recomenda usar capim-gordura, andropógon, e até mesmo uma consorciação com leguminosas, o que ajuda na alimentação do gado, e a adubação de formação, isso é muito importante. Normalmente, o pessoal, em área de implantação de pastagem, só faz a lanço ou plantio e acaba deixando lá. A gente espera que isso mude, né, para que a gente obtenha o próprio engordamento aí do gado mais rápido, né, para você não ter tantos problemas ambientais como a gente tem sentido nesses últimos 15, 20 anos para cá, né? No caso de pastagens formadas, né, a manutenção da gramínea deve estar mínima em torno de 25 centímetros, daí esse aí é o ideal, 25, 30 centímetros, não ficar muito alta, também muito baixa causa problema para o gado e para o próprio capim, então essa é a média. Dividir essa pastagem em piquetes e demarcar os locais de postura, né, perceber onde que tem, porque a cigarrinha não ataca de uma maneira muito generalizada, você vai ver manchas de população de cigarrinha, ela gosta bastante de pontos mais baixos da sua área, né, principalmente porque a umidade está mais alta, e aí você faz a aplicação de 5 vezes 10 a 12 a 10 a 13 conídeos por hectare, pode ser associado ou não com um inseticida compatível quando a população está fora de controle. Depois de anos aplicando, 5 pelo menos, igual a cana-de-açúcar, a gente vai obter um controle mais equilibrado e assim você consegue manter a população de cigarrinha nas pastagens só com metarizanidol. De mais técnica, de mais para que a gente consiga obter um resultado mais interessante, e é um trabalho muito importante, porque na cana a gente já tem, né, agrônomos, técnicos agrícolas, pessoas bastante especializadas, porque a cana é o produto, a pastagem é o alimento do gado, o gado é o produto, então, por ser indireto, muitas vezes acaba sendo deixado de lado, mas não pode se descuidar da pastagem, porque ela é o que realmente vai dar o lucro da produção de leite ou de carne aí na propriedade. Fechando aqui a nossa conversa toda, eu acho que eu já cheguei aqui no meu limite,
a gente tem que pensar em formulações mais competitivas para metarrhiza e anisóplia, isso é muito importante, e entender melhor a questão do custo, quanto ao custo do controle biológico, né? Muita gente fala assim, ele tem que ser caro, ele tem que ser barato. Na realidade, ele tem cliente, ele tem que funcionar com aquela visão sustentável que ele deve trazer, né? E está dentro do manejo integrado. Se não é possível utilizar só o controle biológico, o manejo vai ajudar nesse controle, até mesmo quando, né, se pensa, por exemplo, em variedades resistentes, cuidados com o solo, isso é muito mais importante do que propriamente só fazer aplicação de algum tipo de produto. Então, a gente tem que ter esses cuidados, usar as técnicas de monitoramento adequadamente e fazer uso primeiro dos agentes de controle biológico e, no último caso, realmente trabalhar com inseticida químico quando realmente você não tem um controle satisfatório, principalmente nas áreas onde não se fez nada em termos de controle biológico, né? Ou houve alguma interferência climática muito séria. Mas isso já tem sido bem interessante, bem diferente em áreas de cana, né, ou de pastagem, que se aplica normalmente, constantemente, o metarrhiza anisóplia. Conhecer, né, sobre controle biológico das cigarrinhas da cana e das pastagens com fungo é fundamental para que a gente possa utilizar adequadamente esse tipo de agente para controle biológico. Eu queria fechar com essa mensagem, porque às vezes a gente pensa só em matar o inseto, mas o inseto existe por causa da natureza, ele faz parte da natureza. Então a gente tem que aprender a conviver com ele também, só que dentro do equilíbrio, se ele causa prejuízo para a gente. Então, a gente pensar em termos de agricultura é pensar em algo sustentável. E o controle com o fungo metarrhizium, ele é parte desse processo todo. E é isso aí, eu agradeço pela oportunidade e assim ficamos abertos a questões. Olha, doutor, muito obrigada. É um assunto que rende, né, doutor? Sim, se deixasse, dava para falar mais um tempão, né? E olha, tanto rende, vou falar uma coisa para o senhor, que temos vários elogios aqui. Eu vou dar uma pincelada aqui nos elogios rapidinho. Tem bastante gente comentando, viu? E aí a gente parte para as perguntas. Ó, o Fábio aqui, ó, falando que é distribuidor da Bionat, gostou bastante do conteúdo. Silvana, ótimo tema, região de Rio Verde, agradece pela palestra. Henrique, excelente explicação. Gustavo, parabéns, Kimberly. Me ouvindo? Alô, alô. E agora, estão me ouvindo, gente? Estamos ouvindo. Passeando, né? Será que a gente live é assim mesmo, né, professor? Ao vivo é tudo assim. Deixa eu ver se eu consigo. Estão me ouvindo? Então vamos lá. Podemos continuar, então? Pois não. Então vamos lá. Ó. Então temos perguntinhas, então, doutor. O João Roberto quer saber o seguinte: como minimizar a variação de resultados quando utilizamos metarrhizium em baixos volumes de cauda em aplicações terrestres e aéreas? Utilizar adjuvantes compatíveis pode minimizar essa variação? Sim, isso é importante, né? A gente às vezes não comenta, mas é interessante se fazer o uso de adjuvantes, as palentes adesivas, né? Tem alguns que são compatíveis e que podem ser aplicados. Por quê? Porque no caso, por exemplo, da cigarrinha, da pastagem, da cana, o que se quer é que a gota chegue lá embaixo, não fique na folha. Se fosse cigarrinha da folha, a gente queria que ele ficasse grudado na folha, ou próximo da bainha. Já a cigarrinha da pastagem e da raiz da cana, a gente quer que a gota chegue lá embaixo, porque aí vai levar o esporo do fungo lá. Então você tem que usar uma dose um pouquinho mais elevada para fazer com que essa gota fique mais pesada e chegue lá. A umidade relativa do ar é muito importante nisso.
e o equipamento de aplicação, que muita gente não leva em conta, mas isso funciona tanto para fungo como para inseticida químico, ele tem que ser levado em conta, né? Tem que ser bastante eficiente, não pode estar vazando, tem que estar regulado, né? Isso tudo é importante para você ter a eficiência, né? Às vezes a gente culpa só o produto que aplicou, mas se esquece que o trator estava com o bico tampado, estava vazando em algum determinado momento, e aí não vai ter o resultado interessante, né? Isso é importante também citar. Legal. Doutor Kennedy está perguntando o seguinte: qual o período residual do fungo na área? Quanto tempo ele permanece no ambiente? Olha, em termos de eficiência, sim, a gente já observou que pelo menos 15 dias depois da aplicação você vai ter algum efeito. Pode ser que fica porque a matéria orgânica acaba absorvendo, mas não na quantidade que a gente aplicou, né? Vamos dizer que vai diminuir aí para 10, 15% daquilo. Então, por isso que ele vai se mantendo na área depois de alguns anos de ação. Mas naquele dia que aplicou, você vai poder contar aí uma viabilidade em torno de 15 dias, mais ou menos. Depende da condição da cana. O Leonardo pergunta o seguinte: o controle biológico ainda é visto com reservas por alguns produtores como pouco eficientes? Estudos bem feitos são importantes para fazer esses mitos? Isso é fundamental, né? E alguns ainda pensam a respeito disso. Só que está mudando muito, viu? Olha, quando eu fiz esses ensaios aí na região, inclusive da Bionat, que é São José do Rio Preto, ninguém acreditava. Era uma coisa que, quando eu comecei a trabalhar há quase 30 anos atrás, um negócio que a gente não via um futuro tão promissor, tão rápido assim. De uns 10 anos para cá, depois que ocorreram vários fatores aí influenciando a nossa agricultura, o controle biológico cresceu absurdamente e o pessoal foi vendo a eficiência. Por isso que a gente vê aí um crescimento importante da aplicação desses produtos biológicos, né? Eu acho que isso um produtor vai puxando o outro. Na realidade, é isso que vai acontecer. Legal, doutor. Olha só, o João Roberto tem outra pergunta, está participativo, João. Por que é necessária uma maior concentração de metarrhizium para o controle da Delflavopicta do que da Marranarva fimbriolata? Mas no caso da Marranarva, na cana, a gente tem mais espaço para atingir a praga. Na pastagem, devido ao volume, a gente vai ter que jogar um pouco mais. Isso é uma questão que talvez possa ser alterada com o uso de um equipamento mais adequado para pulverizar a pastagem ou aplicar em pastagem, e até mesmo o uso de adjuvantes. Isso pode diminuir a dose. Concordo realmente que você vai ter menos gasto aí em termos de aplicação. Mas na pastagem, a grande dificuldade é chegar lá embaixo. E é interessante, porque o capim fecha mais, né? Eu quero saber dos moderadores, se eles têm alguma pergunta para fazer. Cadê os nossos moderadores? Luciano, Pacheco, Dr. Marcos. Bom, Zé Eduardo, eu gostaria que você falasse um pouco referente a todos os insetos que o fungo ataca, ele vai esporular ou é necessário você ter uma condição favorável para que ocorra a esporulação após a morte? Já aproveitando para agradecer aí o convite, né, da Bionat, ao Marcos aí, que a gente já conheceu antes até aí, o Luciano, o William, né, que já tiveram lá também em Campinas. Muito interessante essa iniciativa. Parabéns aí pela iniciativa da Bionat. Pensando nessa questão, nem sempre a gente vai ter uma esporulação do fungo após a morte do inseto. Isso pode acontecer também. Por isso que a gente sempre comenta, faça um monitoramento na cana, por exemplo, ou até mesmo na pastagem, 15, 20 dias após ter aplicado o fungo, porque você vai ver se houve uma diminuição da população. Esse é o fator que importa aí nesse quesito aí de
de controle biológico. Não é só encontrar, porque existe um risco muito grande de falar assim, eu quero encontrar um monte de ninfa morta. Um monte de ninfa morta significa que ela tinha uma população muito alta e já causou problemas. Então a gente não quer isso. Né? Muitos insetos que morrem pelo fungo acabam apodrecendo e você não acaba nem vendo na área mais. Então é importante saber o número da população. Mais alguma pergunta, moderadores? Doutor volta, né, gente? Ainda tem nessa sequência de lives, só para deixar claro para o pessoal que está acompanhando, que vai ser a primeira de uma sequência de lives que a Bionat vai promover aí sobre diversos assuntos. Então, eu sei que o doutor volta para mais uma, né? Pode dar esse spoiler já? Voltando. Né, doutor? Podia contar que seria voltar, será? Bom, gente, então, eu vou encerrar aqui. Eu quero agradecer mais uma vez pela presença, pelo tempo do Dr. José Eduardo, que passou um monte de conhecimento para a gente de forma rápida, prática, e eu tenho certeza que pelos elogios aqui que a gente recebeu, muita gente gostou dessa palestra. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E lembrando, assim, se alguém, de repente, tiver uma pergunta que pensou depois, não deu tempo de mandar alguma coisa, pode mandar por e-mail que a gente encaminha do doutor. Não é isso? Isso. Bom, doutor, muito obrigada. No início de agosto, a gente tem uma live com o senhor de novo. Isso. Né? Vou voltar a falar aqui com ele. Muito obrigado. Imagina, muito obrigada, senhor. Eu quero agradecer também aos nossos moderadores que me ajudaram aqui a filtrar um pouquinho das perguntas. Luciano, muito obrigada mais uma vez. A gente que agradece sempre, foi um prazer participar com vocês. Parabéns, professor, muito esclarecedor, como sempre, né? Muito didático, muito técnico. Essa transferência de conhecimento é sempre bem proveitosa para nós, né? E estamos aí, inauguramos a primeira live, vamos esperar a próxima. Boa noite. Obrigada, Luciano. Doutor Marcos? Eu gostaria de agradecer, né, o Zé Eduardo pelo convite, por aceitar o convite, né, e espero que todos, né, que acompanharam essa live tenham adquirido esse grande conhecimento que o Zé Eduardo tem passado. Então, eu acho que foi de grande valia, espero contar com o Zé em outras lives também, que tem muito conhecimento para nos passar. Obrigada, doutor. Obrigado. Pacheco, quer fazer as suas considerações finais aí para a gente encerrar, então? Sim, toda apresentação do professor a gente acaba aprendendo mais um pouquinho. E não vou me cansar de ouvir as palestras, porque ele sempre transmite alguma coisa de novo. Parabéns, professor, muito obrigado pela ter atendido ao nosso pedido, e tenho certeza que todo esse nosso público que estava presente aqui na live vai levar muitos conhecimentos. Eu acho que isso vai ajudar muito no trabalho a campo da divulgação do MetaRhizium, né? Então, eu acho que a comunidade agrícola também deve estar agradecendo mais essa oportunidade. E uma boa noite para todo mundo, boa noite, Patrícia, né? E esperamos na próxima live. Boa noite. Com certeza. Então, já aproveitando esse gancho aí do Pacheco, quero lembrar a todos que, como eu falei, essa é uma sequência de lives, a gente começou hoje com a primeira, mas quinta-feira que vem, dia 23 de julho, tem mais uma com o Dr. Fernando Valicente, da Embrapa Milho e Sorgo. Ele vai falar sobre a utilização do baculovírus no manejo de lagarta do cartucho em grandes culturas. Então, eu quero ver, assim, todo mundo presente de novo, as pessoas participando, mandando elogio, mandando dúvida, pergunta, porque essas lives estão sendo pensadas para ajudar muita gente aí que está nos acompanhando, tá certo? Muito obrigada mais uma vez ao professor, aos nossos moderadores, e a gente se vê na próxima quinta-feira. Um grande abraço, uma ótima noite a todos. Tchau, tchau.